farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Amém? Só até aqui, filhos. Podeis assentar. Glória. É dentro desse contexto que eu gostaria de trabalhar, de falar nessa noite. O texto que está embasado, ele há todo um contexto dentro desses versículos de Mateus 12. A primeira delas é que na sexta-feira passada nós tivemos uma ministração de um homem das mãos ressequidas, as mãos mirradas, queimadas. E é por causa disso que surgiu esse outro assunto. É como se nós estivéssemos dando continuidade ao culto de sexta-feira. Glória. E diz a palavra que Mateus ele expõe esses versículos falando o que Jesus fazia e qual que era a intenção de Jesus. Eu quero trazer um pouco a realidade do momento atual, o momento que estamos passando. O mundo está passando por momentos delicados, onde muitas pessoas, algumas querem estar na igreja porque estão sofrendo, e outras querem sair da igreja porque também estão sofrendo. O mundo, a intenção do sistema mundial é oprimir as pessoas, nos causando muitas preocupações. As pessoas, elas colocam muitas coisas na internet que você olhando assim aparentemente parece felizes. Fotos, né? Agora tem a tal da selfie, que todo mundo quer tirar selfie. Eu ganhei um celular de vocês que agora eu posso tirar selfie. Glória a Deus. Né? Antes eu não podia tirar selfie, mas agora eu posso. E graças a Deus e graças a vocês também que me presentearam um celular bom, graças a Deus. Mas o que eu gostaria de falar nessa noite, realçando esse texto? São duas coisas que não têm praticamente valor nenhum. Quando você olha, por exemplo, para um canavial ou para um bambuzal, que você olha e vê aquela cana seca, para que serve, irmão Fernanda, um pedaço de cana seca? Me expliquem, por favor. O que dá para fazer, pastor, com um pedaço de caniço seco? Que serventia tem isso? O que ele pode produzir? Nada. Inclusive, se você passar por um lugar e ver um pedaço de cana seca, talvez você nem observe de tão desprezível que aquele material é. Verdade. Talvez nós já passamos por algum lugar e nos deparamos com um pedaço de cana seca. Mas como ele não tinha serventia nenhum para nós nem fizemos questão de pegá-lo. E o texto está tratando no versículo 20, eu quero que você observe esse versículo, que nós iremos trabalhar dentro desse contexto, desse versículo. Porque diz Mateus, com certeza, baseado naquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele, não esmagará a cana quebrada. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o reflexo do povo de Deus.
Pessoas que chegam na igreja porque têm esperança. Aleluia. Esperança da sua vida transformada. Glória a Deus. Esperança de dias melhores. Esperança de que aquilo que elas não podiam vencer, talvez um vício, talvez um problema emocional, e ela chegando na igreja, ela começa através da fé criar expectativas de uma vida melhor, de dias melhores, e muitas vezes essas coisas não acontecem. Muito pelo contrário, elas terminam se ferindo com palavras duras dentro mesmo da igreja. Hoje o número de desigrejados é assustador, é alarmante. Dá medo de ver tantas pessoas que não têm mais esperança no coração, porque elas não colocaram a fé em Deus, elas colocaram a fé em homens e se frustraram. Porque acredite no que eu estou falando, irmãos, nós somos pessoas sujeitas a falhas e a erros. Vamos falar um pouquinho do ambiente aqui. Tem uma pessoa nesse texto que ela precisa urgentemente ser resgatada. É uma pessoa que está sendo vítima do legalismo. Eu não sei se no ambiente que ela estava naquele local, ela sabia que o próprio Deus estava ali também. Eu quero falar nessa noite que Deus está nesse lugar. Aleluia. Eu não sei o que tem se passado na sua vida. Eu não sei o que tem te causado medo, causado pânico, mas eu estou falando que o mesmo Deus que está nesse lugar é o Deus que restaura. Aleluia. É o Deus que transforma. Eu creio. E é o Deus que liberta. Glória a Deus. Aleluia. Na época desse fato, existem dois extremos. De um lado está os romanos, que eram impiedosos, os romanos que estavam dominando o território de Israel, e eram pessoas que não poupavam esforços para machucar e para tirar daqueles que não tinham. Naquela época havia uma opressão muito grande no povo de Israel. Se de um lado os romanos estavam preparados para ferir, causando medo, causando pavor, causando inquietação no coração do povo, de um outro lado tinha a religião. Tinha os homens, os bambambãs da lei, os fariseus. Naquela época era dominante a seita dos fariseus, saduceus, os herodianos e aqueles que se rebelavam contra os romanos. Então o palco de destruição estava preparado e muita gente estava sofrendo, inclusive aqueles que eram israelitas e que não acreditavam mais em Deus. Acredite no que eu estou falando, irmão, não se escandalize. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não acreditam que Deus pode mudar o coração delas. E daí, existem sentimentos envolvidos, existe muita coisa envolvida. E diz a palavra que agora esses homens religiosos, estão ali naquele local de culto, e tem uma pessoa necessitada urgentemente de um milagre. E essa pessoa agora, ela está assustada, ela não pode se expor, ela não pode aparecer, e diz a palavra que agora aparece a solução, e a solução é Cristo. A solução é Jesus. E depois que Jesus o chama no meio do povo, o versículo 12, eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza, o 11 e o 12, do capítulo 12. E ao que lhes respondeu: qual dentre vós
será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem? Então disse ao homem: estende a mão. Estende-a. E ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida, sabendo que só o próprio Deus poderia doar a sua própria vida. E diz a palavra que não só isso, mas por causa desse milagre e de outros, muitas pessoas se achegavam a Jesus. E que eu acho interessante é que é impossível que uma pessoa em sã consciência ela chegue diante de Cristo para não ter a resposta exata, para não ter o resultado absoluto. É impossível que alguém chegue diante dos braços de Jesus e não seja por ele cuidado, protegido, abençoado. É impossível que aconteça isso, porque ele ainda continua zelando pelas nossas vidas. Porque o versículo 15 fala que todos que se achegavam perto dele, todos eram curados. Aleluia. Hoje eu estava conversando com um rapaz, ele não é crente, ele é filho de crente. E ele sempre teve saúde. Sempre teve, inclusive ele gosta de praticar esporte, caminhadas. E a semana passada ele, como de costume, se deitou para descansar no sofá. E quando ele vai tentar se levantar, ele sente aquele estralo nas pernas e ele não se levanta mais. Não se levanta. E ele achava que aquilo era algo normal, que era só um jeito que ele tinha dado, algum nervo que tinha se rompido. Quando chegou na segunda, ele não se levantou mais. Começou a rastejar dentro de casa. Para uma pessoa que nunca teve um problema de saúde, e ele começou a ficar dependente dos outros. Você quer ver você se sentir humilhado? É quando você passa a depender dos outros. É melhor depender de Deus do que depender dos outros. E ele falou que corre de cá, corre de lá, tem pavor de injeção. Um homem grande, já passou quase 50 anos. E vai para o hospital, corre para o hospital Tiradentes, o médico fala uma coisa, corre para o hospital do Vila Alpina, o médico fala outra. E aí ele foi se apavorando, a pressão aumentou, os batimentos cardíacos também aumentaram, e uma preocupação grande. E daí ele passou durante uma semana, a semana toda, tomando injeção, tomou mais de 20 injeções na veia. E hoje ele estava conversando comigo e falou: Alexandre, é muito difícil quando nós precisamos das pessoas. Aí eu rebati ele com outra resposta. Eu falei: por que você não passa a depender de Deus? Aleluia. Por que você não entrega os seus anseios a Deus? Então as pessoas, irmãos, elas não têm noção do amor, do prazer que Jesus tem para com elas. E diz a palavra no mesmo texto, no versículo 16: advertindo-lhes, porém, que não se expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, quem escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Fareis repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo
aos gentios. Sabe por que você hoje pode se considerar uma pessoa salva? Por causa do sacrifício de Jesus. Aleluia. Foi a morte dele, a morte e a ressurreição, que anunciaram que você é filho e filha de Deus. Aleluia. Aleluia, amém. Abre por gentileza em Isaías, capítulo 42, do versículo 1 ao 4. Vamos entender essa profecia a qual Mateus está falando. Abre Isaías, por favor. Isaías capítulo 42. Posso ler? Amém. Eis aqui o meu servo, a mesma profecia, há muitos anos atrás, antes de acontecer. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E essa doutrina da salvação, ela chegou até você e chegou até a minha vida. Diferente dos fariseus que iam para a praça e ali com as suas vestes, com os seus filactérios, eles gritavam, faziam aquelas orações longas, mas não resolvia nada. E Jesus chega com a sua voz mansa, com a sua voz suave, com a pregação totalmente diferente, mas poderosa, curando, restaurando e edificando. Diferente dos religiosos, diferente da coja de fariseus, de saduceus, dos herodianos, ele chegava e pregava de uma forma que todo mundo ouvia, obedecia e respeitava, mas que havia resultado. Não adianta, irmãos. Hoje o que eu tenho visto dentro das igrejas é muito barulho e pouco negócio. O que eu tenho visto são muitas promessas que não acontecem. As pessoas prometem aquilo que Deus não prometeu. E sabe o que vai acontecer? Vai haver uma grande frustração. Porque a porta que você está esperando que abra não se abre. O casamento que você espera não chega. O carro que era para comprar não compra. A casa que era para ser reformada não acontece. Como se essas coisas fossem as coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Irmão, não é. Tudo isso é bom. Prosperidade é benéfico. Você ter uma conta no banco com dinheiro é ótimo. Você viajar é mais ótimo ainda, é melhor ainda. Quem tem a oportunidade de chegar no final de ano e pegar sua família e viajar, sabe quanto é gostoso. Sim ou não, dona Fernanda? Entrar dentro do avião, isso é muito bom, mas aqui nesse texto tem coisas mais profundas. Tem uma urgência, tem pessoas que estão com a alma ferida, tem pessoas que estão doentes. A aparência é de pessoas saudáveis, mas o coração está ferido. E aqui ele fala duas coisas importantes que Jesus faria, que Jesus não faria. A primeira, ele não pisa quem está sofrendo.
ele não tripudia de quem está chorando, gemendo. Muito pelo contrário. Agora, a primeira pergunta do versículo 20. A primeira pergunta do versículo 20. Por que o caniço está rachado? Por quê? Esse caniço, se ele está seco, um dia ele serviu para alguma coisa. Um dia ele teve imponente no meio da plantação e as pessoas olhavam para esse caniço. Ele não era um caniço, ele era uma cana saudável, forte, produtiva, cheia de vigor. E aqui, irmão, vai uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Selecione os seus amigos. Sabe por quê? Você só sabe se alguém te ama quando você está lá embaixo, machucado, reprovado. Quando você pode produzir algo para as pessoas, é muito bom, é ótimo. As pessoas não estão com você porque muitas vezes você precisa ser cuidado. Não! Elas estão do teu lado porque elas muitas vezes querem se beneficiar daquilo que você pode dar, daquilo que você pode produzir. E quando você não pode mais produzir, você é lançado fora. Isso tanto faz no mundo moderno como na religião. Pessoas que dentro da igreja já foram bênção, já foram produtivas, já ganharam almas, mas um dia elas erraram, um dia elas caíram, um dia pecaram, não serve mais para nada. Serve, errou, secou, é um caniço desprezado. Por que o caniço está rachado? A primeira resposta: as circunstâncias da vida faz isso. É verdade. As circunstâncias da vida faz isso. Aprenda que nem tudo será vitória. Muitas vezes, pastor, os pais, os professores, os líderes não nos preparam para os momentos de perda. Mas as circunstâncias da vida muitas vezes nos dá muitas rasteiras. Verdade. E aquilo que tinha vigor passa a se secar, passa a não produzir mais vigor. Outra coisa, por que o caniço se rachou? Ele não está quebrado, ele está rachado. Ele não só está seco, mas ele está rachado. Palavras duras. Palavras duras. Verdade. Isso quebra qualquer um. Quando você recebe uma palavra, diz um provérbio que maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra colocada no tempo ideal, no tempo correto. Esse caniço está quebrado, rachado, também não só por causa das circunstâncias da vida, mas por causa das palavras duras. Diz aí um provérbio do mundo que é melhor um tapa na cara do que uma palavra dura que fere. E muitos de nós, as nossas almas são feridas muitas vezes por causa de uma palavra. Acredite que tem pessoas que saíram da presença de Deus por causa de uma palavra dura.
Existem pessoas que não querem mais sair de casa, estão passando por processos depressivos fortíssimos, por causa de uma palavra que os pais proferiram. E foi lá na aula e deixou aquele caniço rachado. Outro exemplo. Isso serve muitas vezes, irmãos. Olhem para mim. Cuidado com aquilo que você fala para as pessoas. Ah, pastor, eu sou assim mesmo, viu? Sou pavio curto, hein? O que eu tenho para falar, eu falo. Sou verdadeiro. O que eu tenho para falar, eu falo. Cuidado, filhos. Porque você pode estar na razão, mas lembre-se que uma palavra que sai da sua boca pode causar várias crateras na alma da pessoa que você ama. Cuidado. Amém? Por que o caniço rachou? Se ele era tão imponente, tão vigoroso, por que rachou? Pelas traições de pessoas que amamos. Eita, irmãos, pense numa coisa decepcionante. É você ser traído por um amigo. Acho que aqui ninguém passou por isso, né? Pelo cônjuge, por uma pessoa que você estendeu as mãos. Nós não se sentimos humilhados quando acontece isso. Você não se sente pequenininho. A traição, ela tem um poder destrutivo de abalar com as estruturas de um ser humano. E isso acontece muito. Tem muitas pessoas que estão caídas, decepcionadas. Esse caniço ele está rachado também por causa da traição de uma pessoa que amamos. Isso entristece, sim ou não? Sim. Demais. Demais. Outra coisa que faz com que o caniço venha se rachar e quase se quebrar. Pela rigidez da religião. Você chega na igreja, as pessoas adotam costumes para lhe moldar. E elas começam falando da seguinte forma: agora você é crente, você não pode isso. Você é crente, você não pode aquilo. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Aí você pergunta: na verdade, o que eu posso? É isso que tem matado as pessoas emocionalmente, espiritualmente, moralmente e até fisicamente. Não esmagará a cana quebrada. Muitas vezes você precisa ser abraçado. Muitas vezes eu e você precisamos ser amados. Muitas vezes nós precisamos de carinho. E aí, irmão, por que você não foi para o culto? Por que você não veio trabalhar? Por que a louça não está lavada? Por que ainda não está pronto isso? Essas coisas elas vão tirando o vigor e consequentemente afetando a nossa fé. Então, são exemplos aqui simples, palavras duras, traição de pessoas que você ama. A última, fracasso. Você já percebeu que todo ser humano ele quer crescer?
ele quer produzir, ele quer ser visto, ele quer ser alguém. Ontem eu estava comentando com o pastor Adalto de um texto maravilhoso, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, ele te fez a sua imagem e a sua própria semelhança. Deus, ele fez isso porque ele te ama e me ama. Então você não se esqueça disso jamais, que você é amado de Deus. Deus fez você diferente dos animais. Ele fez você com o direito de tomar decisões. Ele fez você com o direito de pensar. Ele formou o caráter em você, o mesmo caráter que ele tem, para que você tome decisões. Mas ele também quer que você entenda que jamais ele desistirá de você. Aleluia. Não esmagará a cana quebrada. Tem pessoas que quanto mais você está machucado, ela tem prazer de machucar mais. Sabe o que você está sofrendo? Por causa disso, disso e daquilo. Você é desobediente. Sabe por que você está sofrendo? Porque você está em pecado com Deus. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não é dizimista. Sabe por que você está sofrendo? Porque você, dentro de casa, você é desobediente. E a pessoa vai se diminuindo, a pessoa vai ficando pequeno. Tantas palavras contrárias, a pessoa vai ficando pequeno. E essas coisas você recebe na tua vida como um fracasso. E isso, em vez de você voltar para Cristo, você se distancia de Cristo. Irmão, acredita no que eu estou falando? Pessoas que são crentes, que estão dentro da igreja, mas são agentes de Satanás. Elas são usadas para tripudiar em cima daqueles que já estão feridos. É verdade. Mas Jesus é o contrário de tudo isso. Aleluia. Em vez de você se sentir esmagado, pequeno, ele te abraça, ele te ama, ele te restaura e ele te fortalece. Aleluia. Eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça, levanta a tua autoestima, porque ele te chama para um grande propósito. Aleluia. Eu quero te falar que Jesus é o lapidador e o construtor Aleluia. da tua vida. Glória. Ele te ama. Por mais que você esteja quebrado igual arroz em terceira, por mais que você esteja com o coração todo despedaçado, com palavras duras, com traições, com fracasso, ele te chamou para ser vencedor. Aleluia. Adore esse Deus. Não desista de você mesmo, porque Deus não desiste de você. Não é só o caniço rachar, mas tem outra coisa interessante aqui. É um pavio fumegante. Serve para nada. Não pega fogo e nem se apaga. Fica ali em meio termo, aquela fumacinha. Muitas das vezes nós nos encontramos, pastor, desta forma. E por que será que o pavio só fumega? Porque o pavio não acende mais. Por quê? Eu quero dar aqui alguns exemplos. E quero falar aqui nessa noite, filhos. O Espírito Santo, ele vai te tocar de uma forma tão poderosa que o teu coração vai queimar por dentro. E você vai sentir a alegria de Deus como nunca você sentiu na tua vida. Glória a Deus. Porque Ele te ama. Amém. Por que será que o pavio não acende mais? Porque o vento desta vida soprou muito forte.
Às vezes os ventos, as tempestades, elas vêm de uma forma avassaladora. E não temos estruturas para suportar. Ainda tem algumas pessoas que falam, pastor, desgraça é pouca. Negócio aqui, o bicho está feio. Está rachando ao meio. A minha fé está indo embora, pastor. O pavio está se apagando. Está apenas fumegando. Eu quero falar para vocês, filhos, nessa noite, que mesmo que se o pavio estiver só fumegando, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Ele vai fazer com que você se torne um braseiro na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor. Por quê? Porque o vento dessa vida soprou muito forte. Nós olhamos para o nosso país, olhamos em geral, no todo, para o mundo. E eu observo tantas pessoas sofrendo, irmãos. Tem pessoas que estão sofrendo pertinho de nós. Ontem eu estava conversando com uma moça. Vocês sabem que vendedor e pastor são duas pessoas que conversam, tem que dialogar, porque se o vendedor não falar, ele não vende. E se o pastor não falar, como é que ele vai pregar? Já pensou eu aqui? Abre a Bíblia e fica assim para vocês. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, Deus é bom. Sabe, irmão, o tempo de jaca é bom, mas de manga é melhor ainda. Já pensou se eu fico aqui só falando dessas coisas, pastor? Então, duas pessoas que são obrigadas a falar muito: o pastor e o vendedor. E eu cheguei no ambiente, estava tomando café, e vi uma moça atendendo, grávida, preocupada. Eu vi que o semblante dela estava preocupado. Eu conheço ela de muito tempo, e ela falou: pastor, estou quase desistindo da vida. Quase desistindo da vida. E eu parei um pouquinho o café. Ela falou: pastor, não estou aguentando mais meu esposo. Não estou aguentando mais. Estou a ponto de largar meu esposo. Falei: você falou para a pessoa certinha, filho. Eu vou ensinar algumas lições aqui para você rápido. A primeira delas é que quem lhe deu seu esposo foi Deus. Quando você abre mão do seu esposo, você está abrindo mão da bênção maior que Deus te deu. Em segundo lugar, vamos mudar a estratégia? Vamos mudar a estratégia? Sabe como é que você vai vencer essa luta com o seu esposo? Entra no teu quarto e dobra o teu joelho e fala com Deus, porque através da tua oração Deus mudará o coração do teu esposo. Glória a Deus. Em terceiro lugar, filha, no domingo, se arruma, se veste e vai para a casa do Senhor adorar. Aleluia. E você vai ver como que Deus mudará os planos. Fala com o papai. E eu falei: Jesus te ama. Quando eu falei isso, pastor, ela ficou toda vermelha. Glória. E as lágrimas começaram a descer no balcão de atendimento. Sabe, irmãos, Jesus, Ele nos ama. Amém. Amém? Glória. Glórias a Deus. Talvez, queridos, tem alguém nessa noite assim, alguém aqui desse jeito, se sentindo caniço, se sentindo desprezado. E Jesus, e a palavra está falando aqui que Ele não veio para te tripudiar, Ele não veio para pisar, Ele veio para reconstruir sonhos. Aleluia. Ele veio para estabelecer o seu reino, a sua alegria. Aleluia. E a alegria dele não é a alegria do mundo. A alegria dele é constante. Ele te deu o Espírito Santo para habitar dentro de você. Amém? Amém. Por que o pavio não acende mais? Porque o vento desta vida soprou muito forte. Exemplos. Não adianta. Não vai dar certo. Você já ouviu isso de alguém?
É bom ouvir isso? Ah, não adianta nada. Você vai fazer isso, mas não vai dar certo não. Eu já fiz. Eu quero falar para você que eu já fiz várias vezes. Não deu certo, vai dar com você. Não deu comigo, só porque você é mais bonito, vai dar com você. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo da tua vida toda palavra de derrota, toda palavra contrária. Vai dar certo, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Aleluia. Ah, irmão, não adianta, hein? Não adianta. Nada vai dar certo. Não aceite isso, não. Não. Quando a pessoa falar isso para você, você não sabe o que está falando. Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe de quem eu sou filha? É verdade. Glória a Deus. Eu sou filho do rei. Aleluia. Eu sou filho de um Deus poderoso. Aleluia. Eu sou filho daquele que começou a boa obra na minha vida e Ele mesmo prometeu que vai terminar. Aleluia. Você tem que levantar a cabeça e falar quem você é. É verdade. Você é filho, você é filha de Deus. Ele te escolheu. Aleluia. Ame a você mesmo. Aleluia. Outro exemplo. Ei, pare de sonhar. Você está sonhando muito, irmão. Olha a terra chamando. Terra está chamando. Irmão, tem os assassinos de sonho. Tem os destruidores de sonho. Que eles sentam perto de você com palavras negativas. E começa desse jeito. Quem você pensa que é? Você acha que é melhor que os outros? Olha como ela está metida. Olha como ele está metido. Sabe, irmão, essas palavras, elas vão produzindo tristeza no coração. E sabe de onde elas surgem? Adivinha de onde elas surgem? De dentro de casa. Elas surgem da boca das pessoas que nós mais amamos. E é verdade. Elas são proferidas da boca de pessoas que nós nos espelhamos. Elas são proferidas da boca de pessoas que um dia nós pensamos, essa pessoa irá me ajudar. Irmão, não aceite, eu repreendo da vida da igreja de Deus, toda palavra de maldição não prevalecerá. Amém. Amém. Não prevalecerá. Glória a Deus. Por quê? Que o pavio não acende, não pega fogo, só fumega. Eita, irmãos. Outro exemplo. Ainda dentro dos sonhos, tem pessoas que falam, irmão, desce, terra chamando, você está sonhando demais. Eu quero falar nessa noite e afirmar que você pode sonhar. Aleluia. José começou a sonhar, lembra disso? E um certo dia ele chega para seus irmãos, olha só o sonho de José. Está lá os seus irmãos, seus 11 irmãos. Ele fala, eu tive um sonho, hein, irmãos? E o sonho era esse. Nós estávamos no campo, colhendo trigo. E engraçado que eu olhava para o meu feixe, e o meu feixe ficava de pé, no meio de vocês assim, e o meu feixe de trigo era tão lindo. Os irmãos olharam para ele e falaram, olha aí o sonhador. Então quer dizer que você vai ser maior que nós? E ele não sabia interpretar o sonho. Mas ali já era um projeto de Deus para a vida de José. Aleluia. Irmãos, sonhe coisas grandes. Sonhe de um dia você poder ser um grande empresário. Sonhe de um dia você ser um grande ganhador de almas para Cristo. Aleluia. Comece a sonhar, porque dentro desses sonhos de grandeza, Deus está neles. Aleluia. E não aceite por menos. Aí ele chega para o pai, e daí numa conversa que ele tem com o pai e com a mãe, e ele fala daquele sonho que
Ele olha para o céu e está o sol e a lua. E o sol e a lua se prostram diante dele. Os pais, entendendo o sonho, falam: então quer dizer que eu e sua mãe, Jacó, né? Quer dizer que eu e sua mãe vão prostrar aos seus pés? Ele falou: pai, eu não sei, foi o sonho que eu tive. É verdade. E depois de muitos anos, filhos, depois de muitos anos, Deus leva José para o Egito. José chega lá como escravo no Egito. Lembrando que um dia nós éramos escravos do pecado. E Deus nos libertou para ter uma vida de liberdade nele. E José chega no Egito como escravo, vendido por 30 moedas pelos seus irmãos. E diz a palavra que ele chega e um homem se agrada dele chamado Potifar. Aquele homem era oficial do rei. Era o homem que estava acima daquele homem, só tinha o rei, o faraó. Aquele homem olha para José e gosta de José. E diz a palavra que ele leva José para a casa dele. Tudo que José colocava as mãos prosperava. E aquele homem foi olhando para José e falou: desse moço é diferente. Eu quero falar para você nessa noite que quando os sonhos de Deus estão nas nossas vidas, Aleluia. nós nos tornamos pessoas diferentes, pessoas ungidas, pessoas cheias de Deus. Aleluia. E diz a palavra que José agora começa a se destacar. E daí se levantaram os invejosos. E a mulher de Potifar se agradou daquele menino porque ele era um moço bonito. E desejou possuí-lo. Mas ele, temente a Deus, quando ela o abraça para o apanhar na esparrela, diz a palavra que ele sai correndo, nas mãos com a roupa ainda daquela mulher, e ela sai gritando, falando: olha, ele quis abusar de mim. Sabe, irmãos, por mais que as pessoas se levantem contra a tua vida, Deus, Ele zelará pela promessa dele que Aleluia. tem sobre você. Aleluia. José sai correndo, e daí ele é denunciado como um abusador, e ele vai para a prisão, inocentemente. Passa muitos anos naquela prisão, e quando ele sai de lá, ele já sai para assumir uma posição de governador do Aleluia. Egito. Glória. E começa a se cumprir os sonhos. Por isso que eu falo para você: não pare de sonhar. E não deixe ninguém interferir nos seus sonhos. Porque os sonhos que você tem sonhado, Deus tem algo de especial para a tua vida. Aleluia. E aí nós já sabemos o final da história. Depois os pais dele e os irmãos chegam no Egito, não o conhecem. E Jacó sai correndo ao abraço dele, quando reconhece que o governador daquele país tão importante, tão poderoso, é o seu filho. Aleluia. E Jacó sai correndo ao encontro dele junto com os seus irmãos, e acontece conforme o sonho. Eles chegam diante de José e se prostram. E José naquele momento poderia falar: olha, você lembra do sonho? Muito pelo contrário. José, com um coração humilde, abraçou seu pai, abraçou seus irmãos, e eles passaram muitos anos debaixo da bênção de Deus. Glória a Deus. Outro exemplo. Por que que o pavio não acende mais? Por quê? Outro exemplo. Você é muito metido. Geralmente é assim. Quando você começa a ser abençoado, as pessoas, irmãos, elas eram para aplaudir. Eram para aplaudir. Mas parece que as pessoas criam raiva. Eu tenho prazer de ver cada um de vocês sendo abençoado. Amém. E eu tenho certeza que serão abençoados mais e mais. Amém.
Mas esses exemplos que eu dei são exemplos que mexem com a fé, mexem com a estrutura emocional. Fica de pé, filhos. Glória a Deus. Pavio fumegante e caniço quebrado. Sabe, irmãos, o caniço teve o seu valor, mas alguém tirou os seus valores. A intenção dos religiosos é tirar todos os seus valores. Ontem eu estava conversando com um rapaz que ele está tendo problemas sérios no ministério, porque agora não é o suficiente só Jesus. Agora a bênção tem que passar pelo cacique para chegar na igreja. E daí sempre tem um cacique aonde manda e você tem que obedecer. E quando você não obedece, irmãos, você está em desobediência, você vai ser amaldiçoado. E isso, irmão, você vai, em vez de você ter prazer com Deus, você vai criando medo de Deus. Quem começou a boa obra na tua vida, terminará. Amém. Por que o caniço se rachou? Circunstâncias da vida, palavras duras, traições de pessoas que você ama, fracasso, e pela rigidez da religião. Tem muitas pessoas hoje, dentro da igreja, como se estivesse fora. Não tem mais prazer de estar no domingo no culto. Sabe por quê? Porque quem era para abençoar, lançou maldição. E lá fora está pior ainda, porque lá você é maltratado pela massa. Você é maltratado pelo governo. Esse homem que se refere aqui no texto de Mateus é o mesmo de sexta-feira. Esse homem era para ser tratado quando ele chegou naquele ambiente. Ele era para ser cuidado. E Jesus foi o único e verdadeiro que restaurou e estabeleceu a vida dele. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos igual a esse caniço, rachados, ao ponto de quebrar. Mas o Senhor Jesus, Ele pega o seu bálsamo e vai passando em cima das feridas. Então o lugar de tristeza passa a ser um lugar de alegria. O lugar de pavor e medo é o lugar de prazer com Cristo. O pavio fumegante muitas vezes é por causa das palavras contrárias. Você não vai vencer. Não tente. Não adianta. Não vai dar certo. Pode parar de sonhar. Você sonha demais. Pode ter certeza que se você não ouviu, você vai ouvir essas palavras. Só que quando você ouvir essas palavras duras, lembre que Jesus é que te escolheu. Jesus é que te ama. Jesus é que estabeleceu a glória e a graça dele sobre a tua vida. Quero te dizer nessa noite que o maior pintor, que é Jesus Cristo, está nesta noite mudando e escrevendo na tua vida e na minha vida uma nova história. Adore esse Deus maravilhoso. As palmas não são vencedor, não, irmão. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Talvez você chegou aqui nesta noite igual esse caniço. Ou talvez igual esse pedaço de madeira queimando. Com a fé atingida, com os pensamentos pensando em desistir de tudo, pensando em desistir da própria vida, pensando em desistir dos sonhos, pensando em desistir dos projetos,
Eu quero falar para você nessa noite que Jesus, Ele te ama. Ele pede nessa noite para que você levante a tua cabeça. Amém. Porque Ele te fará você uma bênção. Ele te honrará e Ele sarará as tuas feridas. Quero orar por você nessa noite. Põe a mão assim no teu coração. Eterno e amado Deus, sabemos que Tu és o nosso Deus e Pai, e que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer no nosso lugar. E é por isso, meu Deus, que nessa noite eu creio que o Senhor está ressuscitando sonhos. Eu creio nessa noite que o Senhor está sarando as feridas que foram abertas. E nessa noite é no Teu nome que eu oro pela Tua igreja, repreendendo toda palavra contrária. E é no Teu nome que eu oro, meu Deus, estabelecendo na autoridade de Jesus todas as bênçãos que são produzidas e prometidas sobre a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, eu declaro que neste domingo Deus está abrindo as portas e derramando sobre a vida sua uma bênção especial em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor seja a tua força. Adore esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Podeis assentar.